Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse quinto episódio da nossa série de relações, eu vou falar para vocês sobre um terceiro tipo de relação muito importante, que é a relação de ordem. Ok? Então, eu já falamos sobre dois tipos, que é a equivalência e a congruência. Então, se você ainda não viu, vê os últimos vídeos da série. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de ordem. Ok? Então, como todo tipo de relação, ela tem que seguir algumas propriedades bem definidas. Né? Então, a nossa relação de ordem, ela vai seguir três propriedades. Tá? Então lembre-se, no começo eu listei várias propriedades, no geral, né? E eu falei, dependendo do tipo de relação, ela vai seguir certas propriedades dessa lista que eu apresentei para vocês. A relação de ordem, ela segue três. Ela segue a propriedade reflexiva, antissimétrica e também transitiva. Ok? Então o que cada uma significa, caso vocês ainda não lembrem. Então a reflexiva seria uma propriedade que, então se temos um x, no conjunto temos que x está em relação com ele mesmo. Antissimétrica, se a gente tem dois elementos, x e y, que pertencem ao quadrado, e se a gente tem x que está em relação com y e y que está em relação com x, isso implica que x igual a y, ok? E a transitiva, a mais conhecida, vamos dizer, se temos três elementos, temos a transitividade da relação. Isso quer dizer que se temos x em relação com y e y em relação com z, a gente liga os extremos, então isso mostra que isso implica, né, que x está em relação com z. Ok, então uma relação de ordem é definida por esses três pontos, tá? Então vocês têm diversos exemplos de relações de ordens que vocês usam no dia a dia. A mais conhecida, obviamente, é a inigualdade, né? Vamos falar de inigualdade larga, ok? Então aqui a inigualdade larga é a que segue a reflexiva, antissimétrica e transitiva. Ok? Então, isso claramente é uma relação de ordem em vários conjuntos, né? Então, lembre-se, uma relação de ordem depende do conjunto. Então, a inigualdade é, bom, na maioria dos conjuntos, então em N, nos relativos, nos racionais, até nos reais, né? A inigualdade é uma relação de ordem. Claramente, o outro lado também, né? No caso de uma maneira geral, se a gente tem uma relação de ordem R, né? A gente vai ter o seu inverso, né, que é anotado R-1, né? Então, se temos x R-1 de y, tal que y está em relação com x, né? Isso é uma relação de ordem, ok? Então, obviamente, os dois lados funcionam, o que a gente chama de dual de R. Ok, bom, isso é de uma maneira geral, tá? Vocês claramente entendem que funciona, ok? Se a gente faz igualdade de um lado, a gente faz igualdade de outro. Então, isso tá tudo certo. Um exemplo também de relação de ordem é a divisibilidade, né? Só que agora eu vou dar um exemplo para vocês de como o conjunto importa para a relação de ordem. Então, por exemplo, se temos A que divide B, isso daqui é uma relação de ordem sobre N, tirando zero, óbvio, né? Porque a gente não quer dividir por zero. Né? Isso é uma relação de ordem sobre N. Então eu vou deixar para vocês de exercício, né? Então não é muito difícil verificar que ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá? Mas a divisibilidade, então A dividir B, não é uma relação de ordem sobre Z, ok? Não é. Por quê? Porque ele não vai verificar a propriedade de antissimetria, ok? Porque se a gente tem, vocês claramente vão dizer que é verdade, menos 2 sobre 2 igual a 2 sobre menos 2, né? Só que isso daqui não implica que 2 igual a menos 2, né? Isso não implica isso, porque isso daqui, a igualdade está totalmente errada, né? Ou seja, ela não tem a propriedade de antissimetria, então ela não pode ser uma relação de ordem sobre Z. Mas claramente sobre os naturais, isso é verdade, então deixa vocês verificarem, né? São verificações bem simples, né? Então, para vocês verem a importância do conjunto que estamos trabalhando. Outro tipo de relação, que é basicamente bem parecida, só que a gente ganha algumas propriedades e perde algumas outras, será a relação de ordem restrita. Né? Então, vocês perceberam que por enquanto eu falei somente de, por exemplo, A inferior ou igual a B, é o que a gente fala de inigualdade larga. Né? Se a gente perde a noção de igualdade, a gente fala que A é estritamente inferior a B. Então, não temos essa noção de igualdade. Ok? Então, uma relação de ordem restrita
É uma relação de ordem que é bem parecida com a última, né? Só que vamos ter duas propriedades diferentes. No caso, três, só que a terceira eu vou demonstrar para vocês. Ela é uma relação que a gente fala que é antirreflexiva e transitiva. Bom, a transitividade não muda, então a gente mantém a transitividade transitiva. E a antirreflexividade, isso é que no caso para todo x que pertence a E, temos a negação de x em relação com x. Ok? Então, reflexiva é temos x em relação com x, a antirreflexiva é a negação disso. Então, por exemplo, não temos isso daqui, mas temos a negação disso. Ok? Agora, o terceiro ponto seria a antissimetria. Só que a antissimetria, como vocês viram no último ponto, ela também é uma caracterização da relação de ordem larga, né? Então, a relação de ordem restrita também segue a antissimetria, só que eu vou demonstrar ela para vocês, né? Por que que isso é antissimétrico, né? A gente vai supor pelo absurdo, né? A gente vai resolver pelo absurdo, então é, suponhamos que existe dois elementos, né? Então x e y que pertencem a e ao quadrado, tal que eles estejam em relação. Então temos x em relação com y e y em relação com x, ok? E a gente vai supor, bom, a gente não vai supor nada. A gente sabe que uma relação de ordem restrita é transitiva. Então se temos essa caracterização, isso implica que x está em relação com x. Só que isso é absurdo, porque uma relação de ordem restrita é antirreflexiva, ok? Então não temos isso. Não podemos ter isso. Então isso obriga a gente a ter que x igual a y, ok? Porque se x igual a y, isso daqui é obviamente verdade, ok? Porque temos a negação disso. Então temos a nossa propriedade de antirreflexividade. Antirreflexiva. Ok? É um ponto importante. Vocês podem falar que eu só estou enchendo linguiça, mas é muito importante a gente definir o que é uma relação de ordem restrita e o que é uma relação de ordem larga, ok? Porque depois, em outras caracterizações que vamos fazer, ela é muito importante, né? A gente tem que diferenciar esses dois elementos muito bem. Bom, obviamente, o que eu vou falar para vocês é óbvio, ele pode ser caracterizado como teorema, é, que, obviamente, toda relação larga é uma relação estrita, né? Então, uma relação, então, sei lá, se a gente tem x que é inferior ou igual a y, né? No caso que a gente tem? A gente tem x que é estritamente inferior a y e x, ou, no caso, ou x igual a y, ok? Então, basicamente, uma relação de ordem estrita é uma relação de ordem tal que... Não, estrita, perdão. Estrita é uma relação de ordem tal que x é inferior ou igual a y, se e somente se x é diferente de y, ok? Então, é meio que uma passagem entre os dois. Vocês podem falar, Nicolas, isso é óbvio. E realmente, é óbvio. Mas é bem importante falar, porque para algumas pessoas talvez não seja óbvio isso, ok? Um ponto importante antes da gente continuar é que quando eu falar relação de ordem, é subentendido que eu estou falando de uma relação de ordem larga, ok? Se eu quiser falar realmente de uma relação de ordem restrita, eu vou falar relação de ordem restrita, tá? Então, relação de ordem, no geral, é totalmente largo, é o que a gente mais utiliza, é o que a gente tem mais, é, a gente se sente mais à vontade de manipular. Quando eu quero falar de relação de ordem estrita, eu vou precisar para vocês, ok? É só para a gente ficar entendido pro resto da série dos vídeos. Uma definição importante, porque isso vai depender muito do espaço que a gente trabalha, né, é a definição de ordem total ou ordem parcial. Ok? O que é uma ordem total? É uma definição que diz que basicamente podemos comparar todos os nossos objetos entre si. Então, a gente tem uma relação de ordem. Ok? Então, R, por exemplo, tem uma relação de ordem total, porque a gente pode comparar todos os números com todos os números. A gente sabe que 1 é inferior a 2, 2 é inferior a 3, 3 é superior a 1. Então, a gente tem uma manipulação. Então, uma definição geral seria para todo x e y que pertence a um conjunto E, por exemplo, temos ou x que é inferior ou igual a y, ou y que é inferior ou igual a x. Tá? Então, a gente pode comparar os elementos. Né? Se a gente pode comparar todos os elementos, é o que a gente fala de ordem total. Se a gente não pode comparar todos os elementos, mas talvez alguns, é o que a gente fala de ordem parcial. Ok? Então, por exemplo, sei lá, R2
não tem uma relação de ordem total, porque, por exemplo, 1, 0 não pode ser comparado com 0, 1, né? Qual que é maior? Não não sabemos. Ok, 1 é maior que 0, mas 0 é menor que 1. Então, vocês veem bem que em R2 temos uma ordem que a gente fala que é parcial, e em R a gente tem uma ordem que é total, porque a gente sabe comparar 1 com 0, 0 com 2 e etc. Para nossa última definição, vai ser um ponto mais, no caso, menos importante, que é a restrição de uma relação de ordem. Tá? Se a gente considera um subconjunto A de E, então, por exemplo, temos E aqui, e temos um pequeno conjunto A, e a gente supõe que E possui uma relação de ordem R. Só que a gente quer restringir essa ordem, né? Então a gente define outro tipo de ordem, que seria o R apóstrofe, ok? Em A. Então teremos que para todo elemento x e y que pertence a A, né? Então A estando incluído em E, temos que xr apóstrofe de y é equivalente a xr de y. Ok? É basicamente se a gente quer restringir a ordem a um subconjunto. Lembre-se, é tipo uma restrição de uma aplicação, por exemplo. Então não é muito importante. Isso talvez seja importante para exercícios bem mais abstratos, onde talvez a relação de ordem seja um pouquinho complicada. Então a gente define um subconjunto para tentar entender ela melhor. É o que a gente fala de restrição de R, ok? É um ponto que eu achei interessante mostrar para vocês. É mais uma definição do que um teorema, tá? Pode ser mais ou menos os dois, sei lá. Mas, enfim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo um pouquinho mais simples, mais de definições mesmo. Eu poderia fazer um exercício, só que vocês vão ver que, no caso dos exercícios, sempre são verificar esses 3 pontos. Então, vocês podem verificar, por exemplo, a divisibilidade sobre n, ok? É um bom exercício para vocês tentarem. E se vocês quiserem me mandar nos comentários, eu posso dizer se vocês estão no caminho certo ou não. Ok? Então, muito obrigado por terem assistido e eu espero que vocês estejam gostando da minha série. Até a próxima.